Olá, senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estejam me ouvindo. Aqueles que são novos no canal, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com o ensino e o reforço profissional de todos aqueles que tenham a topografia em seus currículos ou façam dela a sua profissão. Neste vídeo, eu vou fazer uma reação a um tema que os terraplanistas estão divulgando na internet sobre a condenação da Terra Globo, baseado no fato de que as camadas da atmosfera mais densas ficam mais elevadas do que as menos densas, contrariando assim tudo aquilo que nós aprendemos em geodésia, em topografia, e que o nivelamento trigonométrico feito pela engenharia cartográfica de agrimensura, pela topografia e tantos outros que calculam altitudes, sabem que isso não pode ser. Então eu vou tratar esse assunto, dessa reação a esses terraplanistas, procurando dar conhecimento a essas pessoas, a mais pessoas, para que essas pessoas possam fazer juízo de valor sobre as falácias que eles divulgam e ficam lançando confusão na cabeça daqueles que são menos ingênuos, que são mais ingênuos e que querem aprender a maneira certa. Então vamos a esse vídeo. Então o desafio deles é o seguinte, que as camadas superiores da atmosfera são mais densas que as camadas inferiores. Aqui está o nosso ilustre desafiante, que vamos ver o que ele diz. O que eu estou mostrando para vocês é um resumo e a observação do fato. Quando você aponta um laser, a luz desvia de baixo para cima. Isso tem vários experimentos mostrando isso, ok? A observação mostra, se a luz desvia, curva, do meio menos denso para mais denso, e esse laser está curvando para cima, como em outras várias ocasiões, significa que embaixo, próximo à superfície, era um meio menos denso. Isso ocorre por conta da umidade. Você tem... aí muita gente pode perguntar para mim, e o balão de gás hélio, por que ele sobe, né? Isso tudo você vai entender quando você entender a palestra inteira, quando você ver o estudo completo da agitação das moléculas, quando você compreender sobre o que acontece com as moléculas quando estão no estado gasoso, ok? Então, não percam, porque vai ser esse estudo é de suma importância. Por que você não vê nenhum adversário globalóide do YouTube reagir ao vídeo do Matrix Terra Plana? Aquele que eu botei aqui no canal. Por que vocês não veem ele reagir àquilo? Nenhum globalóide. Por que você não vê eles reagirem, né, aos vídeos do Roberto Spur? Porque eles sabem que deram um verdadeiro tiro no pé. Acabou para o globo. Então, isso é de suma importância. E agora, o que nós faremos? Então, segundo a lei de Snell, vamos lá, segundo a lei de Snell, a luz desvia do meio menos denso para mais denso, você vê todos esses lasers, todos esses exemplos de curvão de baixo para cima, significa que o que está embaixo é menos denso, certo? E o de cima está mais denso. Agora, uma coisa interessante, quando você observa, então, uma ilha que está lá, a luz ela não emite luz, ela reflete. A luz que é refletida da ilha está indo do meio menos denso embaixo para o mais denso. Por isso ela está acima das cabeças do observador. Por isso que quando o observador se eleva, aí ele consegue ver lá a ilha, consegue ver o pé da ilha. Então, na realidade, o que eles fizeram, por exemplo, você tem um modelo do Walter Willens, né, sobre refração. Se vocês tiverem noção do que esse cara fez, do que eles sabem como funciona um modelo de refração, você está olhando um objeto e ele deveria estar encoberto pela curvatura. Aí você avistou esse objeto. Aí aquele índice de refração vai fazendo o objeto subir como mágica. Sabe como é feita a matemática? Eles aumentam o raio da Terra. É simplesmente isso. Não é índice de refração nenhum medido. Ele simplesmente... A reação a esta afirmativa que ele está dizendo que o raio da Terra é aumentado de maneira para que não se calcule o índice de refração, isto é uma falácia. É o que eles gostam de fazer e, oportunamente, na parte 2 deste tema, isto será rebatido
Eles vão Perfeitamente. aumentando o raio da Terra. O raio da Terra de 6.000 e poucos quilômetros, ele vai aumentando. E por isso aquele objeto vai aparecendo, como se a Terra estivesse crescendo. Esses são os modelos de índice de refração. É baseado em aumentar o raio da Terra. É brincadeira isso, cara? Bem, pessoal. Bom, então, neste vídeo, são levantadas questões para mostrar as incoerências dos terraplanistas. A primeira questão é a seguinte: o fenômeno óptico, miragem, depende da forma da Terra? Que eles querem condenar a forma globo baseado em efeitos ópticos, em miragens, dizendo que isso é possível, isso é uma prova de que a Terra plana é que é a forma verdadeira da Terra. Segunda questão: as variações nas condições atmosféricas dependem da forma da Terra? Forma quer esférica, quer plana. Ao variar as condições atmosféricas, essa forma da Terra varia? Vamos, ao longo do vídeo, analisar, nessa parte 1 e também na parte 2, essas questões. Então é preciso inicialmente lembrar que a física é a ciência que estuda os fenômenos ópticos. Estamos lembrando aqui em que base nós temos que nos ater, em que ciências para estudar e entender esses fenômenos ópticos e outros. A meteorologia e a geografia são ciências que, apoiadas na física, estudam os fenômenos atmosféricos. A geodésia é a ciência que estuda a forma e o tamanho da Terra. E, junto com a topografia, as correções nas altitudes e nas distâncias causadas pela variação das condições atmosféricas. Então isso é ciência. É com ciência que se deve apoiar nossos argumentos, não com falácias, não com hipocrisias. As miragens são fenômenos ópticos. A miragem ocorre porque, no deserto ou no asfalto, a luz solar sofre refração, um desvio da sua direção, desvio devido ao gradiente de temperaturas das camadas de ar, à medida em que se aproxima da areia quente ou do asfalto. Essa refração desvia a direção de propagação da luz e, por final, ela reflete-se, quando se dá um nome de reflexão total, nas camadas de ar próximas ao solo, ou areia, se for o caso, num deserto, fazendo com que a luz agora se distancie dele, do solo. Dessa forma, tem-se a ilusão de que a superfície do solo está espelhada, como se fosse uma poça d'água. E essa imagem aqui reflete bem, né? Estão vendo assim os carros, e é como se tivesse uma poça d'água, e o observador olhando para os carros vê a imagem desses carros refletida nessa poça d'água. Isto é uma miragem, isso é uma ilusão de ótica. Não tem nada a ver com a forma da Terra, que eles ficam apregoando que isso só tem sentido se for na Terra plana. Aqui, outra causa da refração que nós vemos aqui é que se deve à densidades diferentes dos meios atravessados. Nós temos aqui a água e o ar, em que o meio água é mais denso do que o ar. Então nós temos aqui, então, a luz que chega aos olhos ali do pescador, levando a posição real do peixe a ele tem a sensação, é como se tivesse uma miragem, ele tem a sensação de ver o peixe numa posição mais elevada do que realmente ele está. Então isso daí obedece a uma lei chamada de Snell, em que
o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles têm uma relação com a normal. Então, o raio de luz, ao partir do objeto, saindo do meio mais denso para um meio menos denso, o raio de luz se afasta da normal. A normal é essa reta perpendicular a essa superfície de separação dos dois meios. Essa é a lei de Snell. Aqui no caso, o meio mais denso, né, é o que tem maior índice de refração. O raio de luz aqui ficará, né, com a concavidade voltada para baixo. Então a concavidade do raio, a trajetória do raio de luz é sempre voltada para o meio mais denso. Isso é uma causa da refração. Vem a pergunta, né? Isso depende da forma da Terra? É para vocês responderem aos terraplanistas? No deserto, né, a miragem no deserto, ela se dá da seguinte forma: a areia que está assim embaixo, ela está muito quente, é um caso particular, muito quente, e a camada inferior, a camada assim que nós pisamos, que o camelo está pisando, está muito quente. E à medida que as camadas sobem, a temperatura então fica menos quente. As camadas ficam menos quentes. Então o raio refratado, né, esse raio vem lá do Sol, bate no coqueiro, e à medida que ele vai atravessando essas diferentes camadas de ar, ele vai mudando de direção e chega num ponto onde se dá essa reflexão total, e é onde a nossa amiga aqui vê as imagens refletidas dos coqueiros, a miragem, né? Para um meio menos denso, o índice tem aqui nesse de cima é um meio menos denso, é um menor índice de refração. A camada é para cima, a concavidade para cima. Então, nesse caso aqui, a concavidade fica voltada para as camadas com menor índice de refração. Isso é uma miragem. Os índices de refração, então, são esses. Aqui o da camada próxima ao solo, o índice de refração é menor do que o seguinte, e assim sucessivamente até chegar às camadas mais altas. Nas camadas inferiores, ou era mais quente e menos quente, né? Os terraplanistas, eles estão com uma história aí de que a umidade do ar, da camada do ar, desempenha um papel importantíssimo e fundamental para essa questão da inversão das camadas. Mas vamos tratar disso ainda nesse vídeo, né? Então nós temos aí também mais uma miragem, como ilusão de ótica. Mais adiante vamos tratar dessa questão da umidade. A umidade na atmosfera. De onde vem a umidade que está na atmosfera? A umidade é formada por evaporação da água do mar, dos rios, florestas. Sendo o caso das florestas, tem a evapotranspiração. Então aqui um exemplo da floresta amazônica, em que é um manancial de umidade para as camadas de ar. E essas camadas, então, de ar úmido, criadas ali, né, por evaporação da água do rio e ali a evapotranspiração da floresta, elas se movem alterando o percentual das moléculas de água na atmosfera, tá? Então esse ar úmido, ele vai se movendo e por onde ele vai, onde essa massa de ar úmido vai chegando ao longo do seu movimento, ao se encontrar com outras camadas ao longo do seu caminho, ele vai alterando o percentual das moléculas de água que estão nessas outras camadas da atmosfera. É esse movimento da massa de ar que vai
saindo dessas fontes de formação de umidade que vão produzir a umidade nas outras camadas da atmosfera. E como é que se sabe se o ar está seco ou úmido? Isso na topografia, qualquer topógrafo sabe isso, agrimensor, técnico de edificações, qualquer um que faça trabalhos topográficos em que tenha que calcular a umidade relativa do ar para fazer os seus cálculos de correção nas distorções causadas nas altitudes e nas distâncias, sabe como é que se vê se o ar está seco ou úmido e quão seco ele está, quanta umidade tem o ar. Então nós usamos esse aparelhinho aí que é chamado psicrômetro. Então o operador segura esse psicrômetro com a mão e esse termômetro tem um bulbo envolto em gaze e o outro não. Essa gaze é umedecida e esse psicrômetro é girado umas 60 vezes por minuto ou mais acima da cabeça do observador, de tal maneira que essa água que está, essa umidade que está na gaze, ela vai ser evaporada e ela, para mudar de estado, do estado líquido para o estado de vapor d'água, ela tira a energia do mercúrio que está aqui no termômetro. Ela tira a energia para fazer essa mudança de estado. Então, aqui na escala, a temperatura telinha marcada pelo termômetro tem esse valor. E a do bulbo seco, a temperatura marcada aqui tem outro valor. Então, essa diferença de T com telinha, a do bulbo seco e do bulbo úmido, aqui eu errei, hein? Aqui eu botei bulbo úmido, mas aqui é bulbo seco. Foi uma bobeada aí do Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é bulbo seco e aqui é bulbo úmido. Então, quanto menor for essa diferença de T e telinha, maior será a umidade do ar. Quanto menor for, quanto maior for a diferença, menor é a umidade do ar, desse que está. Se as duas temperaturas forem iguais, isso quer dizer que para o ar não está mais havendo evaporação. O bulbo úmido continua aqui a gases com água e não se dá a evaporação porque aqui a camada de ar está plena. Então se diz que a umidade relativa do ar está em 100%. Então é assim que nós medimos, vemos, né, que como é que tem a umidade do ar. Isso não mede a umidade, com essa diferença T menos telinha que nós vamos calcular a umidade relativa do ar. Vamos ver a miragem no mar. E no mar também se dá a miragem. Esse fenômeno é observado quando o mar está muito mais frio que as camadas de ar superiores próximas a ele. Neste caso, as imagens refletidas do mar podem ser invertidas. Então, no caso aqui, para saber a umidade, para ver se a umidade está presente dessas camadas que estão causando esse fenômeno, teria-se que medir essa diferença T menos telinha na superfície próxima ao mar, no convés e na torre de comando. Sem medir essa temperatura seca e úmida, não dá para saber se tem umidade e quanta umidade tem. Então aqui, no caso, o navio parece invertido aos olhos do observador. Agora, por que o ar fica úmido ou seco? Na parte de terra, assim, em terra, nos períodos de longa estiagem, a umidade do ar cai muito, fica muito seco. A umidade fica mais alta nos dias quentes de verão por causa da evaporação que ocorre depois das pancadas de chuva.
Então, havendo pancadas de chuva, aquela água da chuva evapora e o ar, então, fica com uma umidade, com a maior quantidade de umidade nele, né? Agora, no mar e sobre águas litorâneas, nessas áreas, né, em razão do elevado índice de evaporação das águas oceânicas, a umidade do ar tende a ser maior. Já em regiões continentais, interioranas, o ar tende a ficar mais seco, a não ser que outro fator modifique esse cenário, né? No caso, como seriam chuvas que caiam naquela parte do interior. Agora, o movimento de massas de ar no planeta tem a ver com o modelo Terra-Globo. Então, essas massas de ar, numa escala assim planetária, elas se formam e se movimentam pelo planeta. Então, vem essa questão, se esse movimento das massas de ar tem a ver com o modelo Terra-Globo ou se tem a ver com o modelo Terra-plana. Essa questão vai ser abordada na parte 2 deste vídeo. Não percam. Então pense sobre o assunto, que na parte 2 veremos esse assunto. O que torna o ar úmido mais denso do que o ar seco? O ar úmido é mais denso do que o ar seco? Qual é a causa disso, né? Então, o ar úmido é mais denso que o ar seco, isso é uma consequência da lei dos gases ideais. Essa lei afirma que numa certa pressão e temperatura assim, constantes, um certo volume de gás contém o mesmo número de moléculas. Então, um volume de gás tem o mesmo número de moléculas. Então, molécula de nitrogênio, molécula de oxigênio, por exemplo. O ar seco é constituído quase que inteiramente por moléculas de nitrogênio, que tem esse peso molecular de 28 unidades. O oxigênio, e também fazendo parte ali daquele volume, tem um peso molar de 32 unidades. Assim, a presença de moléculas d'água, a molécula d'água ficando presente, ela vai substituir alguma dessas moléculas, por exemplo, de oxigênio ou de nitrogênio, de modo que o volume ali, o número de moléculas permaneça o mesmo. Como o peso molecular da água é menor, então ali o ar fica mais leve, fica menos denso. Então o ar com mais quantidade de moléculas de água, ele fica menos denso. Agora atenção, não confunda ar úmido com ar com água. O ar úmido está em forma de vapor d'água. Quando o teor de umidade relativa chega a 100%, há condensação e a precipitação na forma de chuva. Tá? Mas enquanto não há formação de água, só está em vapor d'água, o ar úmido é mais leve, ele flutua. Nós temos aí, no caso, vemos antes da chuva, as nuvens flutuando e dentro delas tem muito vapor d'água. Então vamos ver mais um pouco de miragem. Mais um caso particular de distribuição de camadas na atmosfera que os terraplanistas usam na construção de suas falácias para explicar a Terra plana e negar o globo. Vamos ver um caso particular. Eles pegam um caso particular e generalizam. No caso, um navio pode flutuar no ar? Sim, o navio é uma miragem. Nós podemos vê-lo flutuar quando a camada de ar sobre o mar está mais densa e fria que a camada superior, próxima e acima dela, que por sua vez está mais densa do que a de cima dela. Quer dizer, tem esse escalonamento. Esse caso particular, em que as camadas estão assim distribuídas, nós vamos ver isso, e com isso nós temos a ideia
que o navio parece voar. Mas isso é um caso particular e se dá não por muito tempo, só enquanto há essa estrutura formada em que sobre o mar está a camada mais densa e fria e depois vão ficando camadas acima dele mais próximas e tal, como vamos ver aqui. Vamos ilustrar isso num vídeo. Então, alguns chamam essa ilusão de ótica, de ver um navio flutuando, de fata morgana. É um caso não usual. Normalmente, as camadas de ar, elas são misturadas e não ficam com essa estratificação colocada aqui nesse quadro amarelo. Eu vou mostrar agora um pequeno filme que ele está falado em inglês, mas o que os físicos e astrofísicos e matemáticos falam nesse filme é o que está dito aqui nesse quadro amarelo. Explicam a estratificação da atmosfera e por que se dá esse fenômeno. Então vamos a ele. Either this is an amazing physics effect, or it's a magical flying boat. So is Guillermo a trickster, or is science behind this? Either this is an amazing Desculpe a physics falha. effect, Repetindo. or it's a magical flying boat. So is Guillermo a trickster, or is science behind this bafflingly boring boat? While at the beach, Guillermo has managed to capture on his camera an optical illusion known as Fata Morgana. The Fata Morgana is seen when there is what's known as an inversion layer in the atmosphere. Typically, the temperature of the air gets cooler as you go from the ground upwards. But when there's an inversion layer, the air near the ground is coolest and there's warm air above it. During the day, the sun heats the atmosphere, but over the ocean, Em resumo, eles estão falando da estratificação das camadas. Esse ar mais frio embaixo, sendo mais denso, e depois a temperatura, as camadas vão ficando mais quentes. Normalmente ela está dizendo que essas camadas com movimentação do ar são misturadas, mas enquanto não se misturam, essa ilusão de ótica é vista, a Fata Morgana. E aí ele está então dizendo que o observador vê o raio de luz vindo do alto da vela para o observador, né? E ele tem a sensação, porque ele vê, segundo a direção do último segmento, que o navio está flutuando. Este é, então, um caso particular de uma miragem provocada pela estratificação das camadas de ar na atmosfera. Caso particular, isso não tem nada a ver com forma da Terra. Então eu pergunto aqui, esta inversão de camadas tem a ver com a forma do planeta na sua totalidade? Não. Trata-se de um caso não usual em que as camadas, por algum intervalo de tempo, mantiveram uma sequência particular, ditadas principalmente pelo gradiente de temperatura. Temperatura vai, então, crescendo de baixo para cima. É provável que o gradiente de umidade nas camadas sucessivas é improvável que o gradiente de umidade seja responsável por tal fenômeno. Isso é improvável. Até porque, reparem só, a concavidade da trajetória do raio de luz é para baixo, indicando, pela lei de Snell, né, que as camadas inferiores são mais densas. Fica fora de questão que se possa eliminar o modelo Terra-Globo com base neste pífio argumento. Então nós estamos vendo aqui aquela estruturação das camadas, o mais denso embaixo, e à medida que
vai ficando menos denso, as camadas vão ficando superiores, o ar frio embaixo, em contato, né, com a massa de água mais fria, e isso tem a ver com a forma da Terra? Até tem. Eu vou mostrar a vocês por quê. Em regiões relativamente pequenas, a Terra pode ser considerada plana, o plano topográfico. Naquele filminho, para aqueles observadores, naquele cenário que eles estão vendo ali, eles não percebem a curvatura da Terra. A Terra ali é plana, mas isso não quer dizer que o planeta seja plano. Fim da parte 1, senhores. Não perca a parte 2, a reação afirmativa do terraplanista, que na Terra globo não se calcula o índice de refração. Em vez disso, se aumenta o raio da Terra. Vamos falar sobre isso. Falaremos também mais sobre a umidade no planeta e como o modelo Terra-Globo trata disso. Vamos em busca do conhecimento, construir esse conhecimento para não cair na lábia desses falaciosos terraplanistas que não sei qual é a intenção que eles têm em enganar as pessoas. Então, até a vista, pessoal!